Todo dia é uma oportunidade nova quando eu chego aqui. Todo o desafio que muitas vezes é apresentado, eu entendo como algo a mais para fazer com que o dia a dia meu, do ouvinte, das pessoas que trabalham aqui possa ser de melhor utilidade. Porque o rádio é companheiro, o rádio é informante, o rádio é entretenimento, o rádio como um todo é entretenimento. Além da parceria, é entretenimento. Eu comecei no rádio, nunca trabalhei em outra emissora de rádio, nem em outro canal de veículo de comunicação. Minha primeira experiência foi na Rádio Independente. Comecei em 1979, a convite do saudoso Lauro Miller. Comecei a trabalhar num expediente as atividades que eu tinha eram numa empresa, fábrica de móveis, né, Conforto na época. Então, como eu tive um problema, um acidente de trabalho, e eu tive que me ausentar 2, 3 meses da tarefa na empresa, vim conversar com o Lauro para atuar principalmente nos finais de semana. E aí o Lauro convidou para trabalhar como repórter de campo, começando como repórter de campo em futebol e também fazendo, que tempo se chamava de mesa de som, fazendo áudio para programas que ocorriam aos sábados e aos domingos, incluindo um programa do Lauro que era sábado no final do dia. E aí quando terminou o período que eu estava afastado no Conforto em razão do acidente de trabalho, comuniquei ao Lauro que eu teria que voltar para as atividades que eu tinha antes. E aí ele fez um convite para ficar em definitivo trabalhando na empresa. Daí eu continuei trabalhando como repórter de campo, Jaci Preto inclusive jogava pelo Lajadense. Continuei também fazendo o programa no final, fazendo áudio nos programas de final de semana e fui incorporando a área do jornalismo, passando por diversas funções na área do jornalismo e no departamento de eventos que a Rádio Independente ainda hoje mantém, mas era um braço muito forte para visitar e para promover as comunidades do interior. E aí doravante foi seguindo, depois fiz faculdade de jornalismo bem mais tarde e continuei em várias funções, repórter policial, redação, departamento de notícias e até brinco de ser locutor de vez em quando. O que tu pode nos contar sobre o seu Lauro Matias Miller? Fernanda, quem conheceu o Lauro vai facilmente interpretar o vácuo de silêncio que eu coloco nessa locução. Porque falar do Lauro é falar de uma liderança anônima, não só no veículo rádio. Ele presidiu a Associação Gaúcha de Rádio e Televisão por muito tempo, a AGERGS, que envolve inclusive a RBS. O Lauro foi representante do rádio, especialmente do interior, em vários eventos e houve vários embates em Brasília e o Lauro sempre representou o rádio do interior. E ele se orgulhava disso, de representar o rádio do interior, porque é o rádio que faz o trabalho comunitário, é o rádio do interior que se torna aquela ferramenta de utilidade pública, não é estritamente comercial. O rádio interior, o rádio do interior, a força do interior está muito no rádio. E o Lauro representava isso com maestria, mas sempre fugindo dos holofotes, sempre escapando de qualquer manchete, qualquer cogitação política. Se especulava o fato dele poder concorrer ao Senado, à Câmara Federal, ele tinha filiação partidária, ele era partidário, ele gostava de política, mas nunca admitiu misturar campanha política, ele concorrendo com o rádio. E era o grande receio que ele tinha. Por isso ele sempre rejeitou convites para concorrer. O Lauro era uma pessoa comunitária, naquele tempo, naquele período, em 1970, 1980, nós chamávamos de morenos, os negros e os brancos tinham salões distintos para realizar seus eventos sociais. Naquele salão, o salão dos morenos, naquele salão, o salão dos... Aqui em Lajeado era assim também. O Lauro era convidado pelos morenos, ele e a Lia,
casal de brancos, para ser os convidados de honra destas pessoas, destes morenos no Salão dos Morenos, para te ver o que era a humildade, o que era o trabalho comunitário do Lauro. E isso tudo ele perpassava para o jornalismo, quer dizer, um jornalismo sério, um jornalismo sem buscar manchetear, um jornalismo consistente, ligado à comunidade, informativo para a comunidade e integrado com a comunidade onde estava estabelecido. Barro Preto é uma localidade bem pequena, lá no interior de Pouso Novo. É difícil até, geograficamente, ficar te localizando porque, lamentavelmente, quem compõe documentos, né, muitas vezes esquece que no papel pode parecer minúscula, mas lá moravam 12, 14 famílias na época. Hoje, pelo que eu sei, moram 3 famílias ainda, mas é uma localidade do interior de Pouso Novo. Depois tem Burro Morto, tem Burro Feio, um pouco mais para cima, mas em Barro Preto nós promovíamos o baile do feijão. Pode parecer até um pouco bucólico e tal, mas lá nós promovíamos, a pedido da comunidade, o baile do feijão. Quando nós íamos preparar o evento, a festa ou o baile do feijão, porque às vezes era a combinação tanto do sábado como do domingo, houve ano que foi apenas o baile, depois quando ficou mais diminuto, aí se elaborava algumas atrações como as vargens mais pesadas de feijão, o pé mais carregado com vargens de feijão, o pé mais volumoso de feijão, o feijão elaborado, qual é o feijão mais saboroso, pastel de feijão. Se criava atrações para despertar a curiosidade do público e o público participar do evento, dentro daquilo que era a realidade da comunidade, auxiliando financeiramente, no almoço, no pastel e tal, e a comunidade arrecadava aquele valor para melhorias na sede, para melhorias na igreja. A comunidade não tinha como buscar do associado para fazer a reforma. O evento que a rádio promovia, quase que gratuitamente. Nós cobrávamos a questão de um salário mínimo para preparar, para ter o profissional ou os profissionais no evento, depois ir lá fazer a avaliação para que no ano seguinte a coisa já tivesse mais ou menos encaminhada. Este era um dos trabalhos, e ainda é um dos trabalhos que a Rádio Independente faz, sem contar a nossa participação, a nossa atuação em situações de cheias, de sinistros ou de eventos considerados como tragédias, onde a maioria dos nossos profissionais tem conhecimento tanto geográfico como histórico da região e aí tem condições de falar com mais facilidade para quem está buscando uma informação de utilidade pública quando desse tipo de evento. Nós somos uma empresa familiar, não de caráter jurídico, mas de caráter institucional. Nós somos familiares, estamos na quarta geração. Claro que hoje nós temos no diretor Ricardo Bruneto a mão da iniciativa privada fora da família, com um percentual de ações, fazendo uma bela atuação, uma bela gestão para que a casa continuasse evoluindo. Mas o João Pedro e os filhos ainda mantêm a maioria das ações. O João Pedro é filho do Lauro. Nós somos estritamente uma empresa familiar e possivelmente, tanto quanto eu conheço nos ideais tanto da direção quanto da família, de permanecermos desta forma porque tem dado certo. O Lauro nunca pregoou para que continuássemos sendo uma empresa familiar, mas sim aquilo que você disse, ter o caráter, ter a menção, ter a origem, ter o editorial como se fosse uma família. Hoje nós somos em quase 90 ou 100 funcionários. Na época nós tínhamos 12 funcionários, incluindo os departamentos de criação, de publicidade, de finanças. Todos não passava de 12 funcionários, quando o Lauro tocava a empresa. Então, cada um fazia 3, 4 funções. Cada um desempenhava, quando um colega tinha um problema de saúde, ia lá e desempenhava o que ele estava fazendo, tentando chegar à altura, mas sem qualquer cobrança, sem qualquer comprometimento do colega que estava afastado. Não, um espírito de colaboração, como ocorre nas famílias, como deve ocorrer nas famílias, a colaboração mútua, quando um pende, o outro entra em ação para levantar o pêndulo. Este é o espírito e nós continuamos assim, Fernanda. Olho para vocês duas e me lembro, né? O Lauro, sempre que chegava um funcionário mais novo, o Lauro pessoalmente ajudava a explicar, olha, aqui
aqui funciona assim, aquele é o fulano, aquela é Beltrana, se bem que nós tínhamos poucas mulheres atuando na época, mas o próprio Lauro, que era diretor-presidente, dono da maioria das ações, ele fazia a apresentação da casa e da empresa para o pessoal que chegava. E sempre privilegiamos esse espírito. As nossas brincadeiras entre os departamentos, na hora de intervalo, continuam o mesmo. Ninguém está pensando aqui em algo assim, estritamente profissional. Bom, então, troca de função, a Rádio Independente continua. Não é só a Rádio Independente, a Tropical é assim, a Feliz é assim, o pessoal vem trocar piada, brincadeira, flauta de time de futebol e tal. Nós, felizmente, continuamos mantendo aquele espírito. Uma das situações que eu gosto de registrar, porque me deixou muito envaidecido, eu fazia a cobertura do Festival da Mentira em Nova Brécia. Naquele tempo só tinha um canal de telefone, Nova Brécia, né, onde eu fui transmitir o Festival da Mentira. Só tinha 2 canais, na verdade, para fazer as ligações com qualquer parte do mundo, 2 canais. Então tu chegava no centro telefônico e entrava na fila. O festival começava às 8 da noite ou às 9 da noite, eu sempre chegava um pouquinho mais cedo, sem identificação, naquele tempo nós não tínhamos tantas camisetas ou identificação, e pedi para a telefonista, e numa voz bem suave, né, eu gostaria de uma ligação para Lajeado, para poder encaminhar, para fazer os testes de qualidade de som e tal. E aí nisso um senhor que estava perto do balcão se aproximou de mim, o seu saudoso Olímpio Giovanazzi. Aí daí a telefone disse, olha, tem que esperar. Não, eu vou esperar por aqui. Mas sem levantar a voz, bem. E aí esse senhor chegou do meu lado, o senhor é do Lajeado? Perguntou o seu Olímpio. Sou do Lajeado. Pois é, aí ele baixou a cabeça em Lajeado, tem uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer. É meu sonho conhecer essa pessoa. Aí eu já comecei a ficar numa encruzilhada, né? Não sabia mais o que dizer. Daí, Lajeado tem bastante pessoas assim interessantes. Quem é que o senhor gostaria de conhecer? Eu gostaria muito de conhecer o Paulo Rogério. Eu não tinha levantado a voz, eu cheguei a embargar a voz. Eu não tinha levantado a voz, eu estava falando normal, não tinha qualquer coisa que me identificasse. O material que eu estava levando com os equipamentos era um material discreto, sem qualquer identificação. Aí eu não sabia o que responder para ele, né? Quando ele disse que a pessoa que ele mais gostaria de conhecer era o fulano. Daí eu não sabia, se eu dissesse ele não acreditaria, porque não tinha o porquê, né? Aí eu disse, eu tenho que lhe falar, sou eu. Não pode ser. Aí nisso chegou um conhecido, um Calvi, que ia participar, inclusive hoje ele é apresentador de rádio, foi vereador, ganhou o Festival da Mentira, acho que aquele ano. Ele chegou próximo e reconheceu. Nisso o José Calvi chegou e me cumprimentou. Aí ele citou meu nome. Corroborou para que a identificação fosse acreditada pelo seu Olímpio Giovanazzi, saudoso hoje. Mas foi o episódio que ainda hoje me comove, porque nós entendemos que o papel que nós fizemos no microfone é um papel de utilidade pública, de ferramenta de companhia, de ferramenta de trabalho, de ferramenta de informação para quem está do outro lado. Não nos julgamos qualquer coisa a mais do que um pedreiro, do que um carpinteiro, do que um motorista, do que uma senhora dona de casa. Nós somos mais numa profissão que muitas vezes as pessoas acabam criando um estereótipo, uma figura, mas naquele tempo não se tinha como visualizar. Hoje vai do Face, vai nas redes sociais, tu acompanha os programas que nós temos. Naquele tempo não tinha. Depois até cheguei a fazer televisão na Univates, mas muito tempo depois, naquela época, 35 anos atrás, quando do Festival da Mentira, o rádio era o rádio. Era aquela caixinha, a pessoa escondida. E ele, por felicidade, eu pude cumprimentar alguém que sonhava em me conhecer e eu estava na cidade dele. A rádio ela também é muito diversa, né? As mais diferentes coberturas, da enchente ao carnaval, esporte, futebol. Carnaval. E tu teve todas essas experiências, acredito eu, né? Todas, inclusive no velório do Tancredo Neves. Não é muito simples transmitir um velório, viu? Só para vocês saberem. Acho que até hoje o rádio, poucos velórios o rádio faz, mas na época Tancredo era a virada de chave de um período de ditadura para um período de liberalismo, de democracia. Era ele a chave. Ele, tanto é que ele foi unanimidade para ser o candidato. E
Foi empossado, sim, por força constitucional, a Constituição dava essa prerrogativa, mas não pôde exercer porque já estava acamado. E aí foi uma comoção brasileira, o fato dele ter morrido antes de fisicamente assumir a presidência da República. E teve alguns momentos que tinha que se fazer esse tipo de transmissão. Nós não fomos a Minas, onde ele foi velado, mas nós entramos em cadeia e aí tinha que se fazer uma descrição para o ouvinte que estava lá do outro lado só nos ouvindo, né? O que é que estava acontecendo. Bom, essa é uma situação à parte, mas já nós tivemos a oportunidade de praticamente quase todos os tipos de eventos que a Rádio Independente fez, nós já tivemos inclusos, né? Mais por âncora, mais por participação, porque normalmente a rádio sempre teve jornadas esportivas, bons narradores, bons comentaristas nos eventos. O que mais sempre me atrapalhava eram exatamente os eventos sociais, né? O Schweinfangen, o Ringelfangen, que o primeiro é o porco encebado, o segundo é pegar a galinha, né? Tem o pau de sebo, também tem um nome em alemão, eu não sei falar alemão. Eu tenho um pouco de facilidade na pronúncia em alguns sobrenomes, por força da aprendizagem que o professor Waldemar Richter me repassou quando eu comecei no rádio. Mas o dialeto, a fala, eu não sei falar alemão. E aí nós íamos fazer essas brincadeiras no interior, aí saiu uma turma para pegar o porco encebado, e aí eles misturavam alemão, né? E eu sou do Santos, né? Ainda hoje eu tenho dificuldade em algumas pronúncias, me esforço bastante, porque eu acho que é muito respeitoso, pelo menos a questão do sobrenome, mas estas situações de brincar nas festas, nos eventos, eu sou um pouco envergonhado, eu tenho muita inibição de falar em público, né? Sempre tive e não consegui quebrar isso. Mas me forçava porque, junto com o Lauro, junto com o Dietmar, o Wilson, o Renato ia a alguns eventos, nós éramos uma equipe reduzida, porque era um departamento que não dava lucro para a rádio, e era aos domingos, não é todo mundo que queria aos domingos. Então, quase todo domingo eu tinha uma festa para fazer. E esta das brincadeiras em alemão, eu passava trabalho. O Baile da Mandioca, em Boa Esperança, Cruzeiro do Sul, que era de madrugada. Aí tinha vários nomes em alemão, né? Então eu sempre tinha que me basear em alguém para poder sair com o nome certo. Mas eu já cometi muito erro em alemão. Já disse muita bobagem também. O que significa para mim é o que significa a Rádio Independente para qualquer um dos nossos ouvintes. Mas, acima de tudo, o que tem se tentado pela Rádio Independente, porque nós temos um espírito único aqui na casa, apesar de vários canais e emissoras de rádio, é tornar mais claro o posicionamento do ouvinte em razão ou em função de determinados assuntos polêmicos. Nós não queremos buscar um ouvinte torcedor do Inter, torcedor do Grêmio, torcedor do Juventude, do Caxias, do Lajadense, do Santa Cruz, não importa. Nós não buscamos especificamente uma identificação dele. O que nós buscamos colocar na cabeça dele é fazer e isto vale para todos os outros editoriais, político, financeiro, social, qualquer que seja o editorial, é o que nós buscamos. Que ele tenha um posicionamento, mas um posicionamento em cima do que é a dedução dele, a conclusão dele em razão de situações colocadas pelo microfone da Rádio Independente. Não importa se ele é desse partido, ele é daquele político, não. O que nós apresentamos e buscamos apresentar aqui são todos os lados, todos os viés para que ele se torne dono da sua opinião e que ele não fique dependendo de políticos ou jornalistas e radialistas para se posicionar. O rádio mudou muito. Hoje nós temos uma interação muito forte das redes sociais, é impressionante a interação dos canais que nós dispusemos e isso a Rádio Independente evoluiu e nós temos algum conhecimento de colegas pelo interior do estado como ninguém no Rio Grande do Sul. Inclusive comparando com a própria RBS, o que nós crescemos com o ferramental digital colocado à disposição, tanto do anunciante, mas mais ainda para o ouvinte, com imagens, com filmes, com vídeos, com passagens importantes, com recortes importantes de imagens e som,
é algo que mudou o rádio. O rádio não é só mais aquele microfone, não é só mais aquele sinal na ponta da antena. Hoje o rádio é interativo, mas ele vai se tornar muito mais interativo. E é esta mensagem que é preciso deixar. Mesmo que daqui a amanhã cada bairro de qualquer cidade, de qualquer município, vai ter um recorte específico no rádio ou nas redes sociais ligadas a esta emissora de rádio, com o assunto que interessa para aquela comunidade, vai ser ao mesmo tempo várias situações geográficas sendo atendidas com demandas ligadas a onde está o ouvinte, o morador. Mesmo que isso ocorra, e é provável que bem logo ali adiante vai acontecer, que o radialista, que o jornalista que atua no microfone não esqueça do papel comunitário que ele tem, do papel agregador e não dispersivo que ele deve ter em mente quando usar o microfone.